Olá, boa noite para todos. Eu sou Adriana Soriano, sacerdote do Centro de Umbanda Baiana Sete Saias e Erechiki. E hoje a gente está nessa configuração para evitar contato social, evitando assim, diminuindo mais a questão da proliferação desse Covid-19, né? Então a gente está nessa versão e vamos falar um pouco sobre os caboclos, né? Primeiro vamos entender, caboclo é índio, índio é caboclo ou não? O que é o caboclo, né? Antes de mais nada a gente vai entender um pouco dessa questão da miscigenação do nosso país, que é algo do brasileiro. Então, caboclo é denominado o índio também, mas o caipira também, né? Aquele que é do interior, que tem a sua vida bem simples, bem humilde, mas que tem um conhecimento vastíssimo sobre a terra, sobre plantação, sobre vida e etc, etc. Então, o que é o caboclo na Umbanda? Tudo tem um significado, nada é por um acaso, né? Então, o caboclo, ele vem trazer a questão da simplicidade, o ser simples. E o ser simples facilita muito a questão da conversação daquele que é um pouco mais humilde, mais simples também. Então, quando se vem para a Umbanda para pedir um aconselhamento, para ouvir um pouco qual direção ou quais aconselhamentos são direcionados para aquela situação que o consulente vem passando, nada melhor do que a simplicidade. Então, o caboclo os caboclos, melhor dizendo, é uma gira muito forte na Umbanda. E como tudo isso começou? Começou com o seu Zélio de Moraes, quando ele vai para um centro kardecista e numa determinada reunião, acho que todos vocês já conhecem um pouco dessa história, eu vou dar uma resumidinha aqui, de como surgiu a Umbanda. E então o Zélio de Moraes, o senhor Zélio de Moraes, ainda muito jovem, vai num centro de Umbanda em Niterói, num centro kardecista em Niterói, que era então chamada Federação de Niterói, Federação Espírita de Niterói. E ali ele adentra e algo já o toma, não queria usar essa palavra, esse termo parece que é uma posse, né? Mas não é, algo o envolve e ele sai para buscar uma flor. E ele busca uma flor, coloca na mesa um copo de água, ali uma flor. E então, num determinado momento da reunião, ele tem a incorporação de um espírito de muita sabedoria. E ali questionam a ele: quem é você que está se pronunciando, que está aí falando tantas coisas? Aí ele fala assim: bom, já que é para se ter um nome, me chamem de caboclo das sete encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. Muito bem. Ali nessa reunião havia um outro médium na casa que tinha a clarividência, que é aquela mediunidade onde a pessoa vê realmente o espírito que está ali ou qualquer outra situação. E aí ele fala assim: mas que engraçado, você está dizendo que é um caboclo, mas você tem vestimentas eclesiásticas? Então ele fala assim, que ele era um frei chamado Frei de Malagrida, mas que ele tinha, que essa versão dele, né, foi de uma outra encarnação, mas que ali ele queria, então, ele assumiria todo o conhecimento de uma encarnação que ele viveu após ser Frei de Malagrida, como um caboclo, como um índio. Então, ele sai dessa reunião
e diz que a partir de amanhã, no dia seguinte, na sua residência, começaria um culto onde todos os simples, todos os espíritos simples que quisessem estar presente para prestar a caridade, que seria muito bem-vindo. E nasceu então a nossa Umbanda. A nossa Umbanda então nasce com o caboclo das 7 encruzilhadas, o que Arô, meu pai, aonde a gente, após isso, começam a vir espíritos de outros índios, de outros caipiras, de outros pretos velhos, todos trazendo a questão da simplicidade, mas do conhecimento. E para nós, então, na miscigenação, quando começamos a compreender os caboclos, então vem das matas, né? O conhecimento todo das ervas, o conhecimento dos banhos, o conhecimento da energização, tantos conhecimentos a respeito de saúde física, saúde mental, saúde emocional, que vem nos aconselhar. Então, os caboclos são uma pilastra fortíssima, se não a principal da nossa religião, da nossa Umbanda. Não é? Então, aqueles que vão para um terreiro de Umbanda e adentram ali o espaço do centro, nota a presença de um espírito que brada, que muitas vezes bate forte no peito e que lança flechas, não é? E que usam chocalhos, mas que usam as ervas também. Então muitas vezes a gente vê o caboclo nos dando o seu passe energético, usando muitas vezes a ruda, a espada de São Jorge, a guiné, o manto de Oxalá, que é o boldo ou o tapete de Oxalá, para realmente limpar a nossa energia, que a gente vem acumulando ao longo do dia, seja um simples cansaço, seja muitas vezes uma companhia espiritual, e nos afasta, e nos coloca no prumo e nos reequilibra. Então os caboclos têm uma função muito forte de nos reconectar à natureza. Somos e pertencemos a ela, pertencemos à Mãe Terra. Um pouco do nosso Brasil, nós no passado, século XVI, isso tudo pela história nos conta, que haviam milhões de índios aqui nessa terra. E nações indígenas com etnias diferentes, onde algumas eram da parte mais do interior, outras das regiões litorâneas, com costumes e hábitos diferentes, com línguas diferentes, comunicação diferente, mas todas tinham a sua alimentação retirada da natureza, retirada dos animais, o respeito a ela, porque era ali que eles moravam. Então, se eu respeitar o lugar que eu moro, terei ele por muito mais tempo. E o respeito é o respeito mesmo que eu tenho que ter como se fosse algo de mim ou alguém comigo. Então, aquela árvore, aquela planta, aquele rio que não tinha como naquela época haver poluições, porque a poluição vem depois da revolução, das máquinas, da revolução industrial, e a população, na tentativa de estar mais próxima do rio para tirar proveito, também acabam poluindo. Mas não era isso que os índios faziam, até porque eles eram itinerantes, por conta de que determinadas regiões davam certos alimentos e quando aquele alimento acabava, eles precisavam se retirar. Então essas etnias eram milhares, algumas delas, os pataxós, os yanomamis, os bororós, da qual eu tenho uma vertente nos bororós, nos guaranis, nos tupis, tupinambás, na Jurema, e então outras e outras etnias vêm
para trazer a sua contribuição. E quando que acontece a aproximação do espírito que tem toda essa bagagem de conhecimento para o centro? Ele vem, incorpora e muitas vezes dá o seu nome. Seu nome, nós temos inúmeros nomes dentro dos centros de Umbanda, elencados, registrados, mas também há aqueles que não dão seus nomes e estão trabalhando e têm o seu valor. Tem o seu valor na questão de estar fazendo a sua caridade, de estar ajudando. Alguns exemplos de nomes de caboclos, por exemplo, caboclo Tupinambá, caboclo pena roxa, pena verde, pena vermelha, pena branca, Jurema, Jupira, arco e flecha, tantos outros caboclos que nós saudamos e recebemos nessa casa, recebemos com tanto carinho nessa casa, para estar trazendo para aquele que busca uma ajuda, um auxílio, a sua contribuição, a sua caridade, não é? Que vem nos ensinar os banhos, que vem nos ensinar maneiras que temos que ser simples. Alguns caboclos são muito diretos. A conversação do caboclo, a gente brinca aqui no terreiro, não tem muita curva, é na lata. Então a gente costuma até perceber que a gira de caboclo, atendendo a mesma quantidade de assistidos, a gira de caboclo é rápida, papum, né? Não tem muito mimimi. Então eles são bem diretos, nos ensinam algumas das vezes até sendo enfáticos. Isso não pode acontecer, tem que ser feito dessa maneira, faça desse jeito, cumpra dessa forma, por conta da maneira que eles também foram criados. Porque pensa, eles não tinham muitas opções, né? Ou eles faziam daquele jeito que realmente dava certo, ou de outra maneira eles se machucavam, eles podiam se ferir. Então a gente também tem que entender essa carga, essa contribuição cultural que eles trazem para nós, não é? Então, nós aqui dentro do nosso centro, a gente coloca muitas guias verdes, algumas tem algumas pedrinhas, alguns cristais diferenciados, o que identifica uma certa energização. Por exemplo, a gente tem caboclos na linha de Oxóssi, que é bem comum, caboclos na linha de Oxalá, caboclos na linha de Xangô, caboclas na linha de Iemanjá, caboclas na linha de Inhansã, caboclas na linha de Oxum e por aí vai. Então o caboclo não necessariamente tenha que ser um índio, mas pode ser um índio, mas não necessariamente. Então quando a gente fala sobre caboclo, vamos imaginar soldados, né? Eu sou um soldado que trago toda a bagagem, todo o conhecimento e toda a força das matas. O outro é um caboclo que traz todo o conhecimento e toda a força do mar. O outro, um caboclo que traz todo o conhecimento da montanha, da serra. Então cada um vem trazendo uma irradiação e trabalhando, claro, que na linha de Oxalá, na linha de Tupã, que é uma das divindades indígenas, onde eles saúdam como nós saudamos o Criador, como nós saudamos a Deus. Então, os caboclos fazem referências muitas vezes a Tupã, que Tupã te proteja, Tupã te guia, porque é a divindade da qual ele, enquanto encarnado, enquanto vivo, enquanto contribuidor e colaborador da terra onde ele viveu, ele acreditava nessa divindade. Não é só no Brasil que nós temos os nossos índios, falando de índio, né? Nós temos os índios norte-americanos, que tem muitas lendas belíssimas,
né? As lendas dos Sioux, as lendas das tribos de Seattle. Tem muitas lendas belíssimas e que há incorporações dentro do centro, dentro de centros de Umbanda, desses caboclos também, né? Alguns como mestres ascensionados e colocam o seu saravá, nosso pai caboclo, seu pena branca, colocam o seu pena branca assim como mestre ascensionado, não é? Então a gente tem essa diversidade quando falamos de caboclos, mas todos trazendo a contribuição, ajudando na caridade, ajudando a fazer bem, ajudando a humanidade, ajudando o assistido a ser mais humano, a ser mais caridoso, a se amar mais e amar mais o próximo, como Jesus nos ensinou e como Ele também nos amou, não é? Então, encerro aqui nossa contribuição sobre os caboclos e se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai estar respondendo. Acessa nossa página no Insta, que também é Baiana Sete Saias e Erechiquinho, e quiser nos conhecer, estamos localizados na Vila Aricanduva, na Rua Vieira Pinto, número 388, ok? Muita axé, muita luz para todos, saravá nossa Umbanda, saravá nossos caboclos, ok, caboclo.